Entre 1930 e 1980, o Brasil praticou políticas econômicas que seriam consideradas políticas econômicas erradas por colunista de economia de jornalão e por tudo que se diz do mercado, que inclui economista de banco, gestora de fundos, corretoras. E dentre essas políticas se inclui grande participação de empresas públicas, tanto na área de infraestrutura e até na área de mineração e até mesmo na área de indústria pesada de transformação, é, crédito subsidiado, principalmente aquele praticado pelo BNDE a partir da fundação desse banco em 1952, incentivos tributários para setores que o Estado considerava estratégico e em alguns anos aí, não todo, mas em alguns anos desse período compreendido, até mesmo a implantação de câmbio seletivo, em que o dólar era barato para importar insumos básicos e caro para importar bens de consumo de luxo. E aí, bom, houve essas políticas que todo esse povo aí que eu mencionei chamaria de políticas erradas. E como a economia brasileira se comportou durante este período? Bom, em 1930 ainda não havia medição oficial de PIB, que isso passou a existir só a partir logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas havia estimativas que está uma das estimativas mais conhecidas que está na base Madison, que citada até por um artigo do Paulo Gala, que eu deixo aqui o link na descrição, que fala que segundo essa base que inclui dados de 56 países, que eram praticamente todos os países independentes naquele momento, lembrando que que naquele tempo muitos países ainda eram colônias, mas se considerando apenas os países independentes. Em 1930, o Brasil tinha o terceiro menor PIB per capita do mundo, maior apenas que o da China e o da Romênia. Assim, segundo essa base, o PIB per capita do Brasil também era maior do que o da Índia, mas a Índia não era um país independente. E até mesmo outros países da América Latina estavam na frente do Brasil em PIB per capita. E não é só Argentina, Uruguai, Chile e México, não. Mesmo Peru, Colômbia e até mesmo alguns países da América Central tinham PIB per capita maior do que o do Brasil em 1930. Não quer dizer que o PIB total do Brasil era menor do que de muitos desses países mencionados, porque, como nós sabemos, o Brasil tem bastante capita. Mas, em termos de PIB per capita, era minúsculo o PIB per capita brasileiro em 1930. Aí, durante o período compreendido entre 1930 e 1980, de toda essa base dos 56 países selecionados, o Brasil teve crescimento do PIB per capita abaixo apenas do Japão e da Romênia. O Brasil teve um crescimento do PIB per capita entre 1930 e 1980 de 3% ao ano, e aí o PIB per capita brasileiro multiplicou por 6 nesse período. Muito mais que nos Estados Unidos, que multiplicou por 2,8, ou o Reino Unido multiplicou por 2,4, ou a Alemanha que multiplicou por 3,6 nesse mesmo período. E essas tais das chamadas políticas econômicas erradas
era parte da chamada era desenvolvimentista e, e, e ao longo desses 50 anos da era desenvolvimentista, houve apenas pequenos momentos de tentativa de retorno a políticas econômicas liberais, que foi entre 1945 e 1947, aí essa tentativa de reintrodução do liberalismo foi revertida por decisão do próprio governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que tinha começado a implementar essas políticas. Também entre 1954 e 1956, durante o curto governo Café Filho, que ele era o vice do Getúlio Vargas, ele assumiu depois do suicídio do Getúlio Vargas, mas esse pequeno interregno liberal foi finalizado pela eleição do Juscelino Kubitschek em 1955, e outro período de, de de um breve ensaio de retorno a umas políticas um pouco mais liberais foi o governo do Castelo Branco, que foi o primeiro governo da ditadura militar, e também essa, esse ensaio de retorno ao liberalismo foi revertido durante o próprio regime militar, a partir do governo de Costa e Silva, que trocou a equipe econômica, que era o Roberto Campos e o Otávio Bulhões, aí depois passou a ser o Delfim Neto. E uma coisa que é importante pensar, é, nesse período de 50 anos, apesar de ser políticas que seriam consideradas erradas por todas essas pessoas que eu já mencionei, nesses 50 anos o Brasil teve predominantemente governos de direita. E mesmo assim praticou grande parte disso, as políticas desenvolvimentistas, e que e que nesse momento foi o de maior crescimento do PIB per capita brasileiro da história. Que de acordo com essa base Madison, que está no artigo do Paulo Gala, entre 1889, que foi o ano da proclamação da República, até 1930, que foi o ano da Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, que foi o período da chamada República Velha, que foi um período liberal no Brasil, o crescimento anual do PIB per capita foi de 0,9%. Aí, como eu mencionei, entre 1930 e 1980, o crescimento foi de 3%. E aí, depois, depois disso, o PIB brasileiro voltou a patinar. E aí, esse período pós-1980 inclui tanto a década de 80, que foi uma década assim, que eu diria que não foi nem desenvolvimentista, nem liberal. Foi a tentativa do Brasil simplesmente sobreviver no meio da crise da dívida externa, quando tinha que fazer saldos comerciais enormes para pagar a dívida externa, aí um período bem ruim para a nossa economia, um período de inflação enorme, e aí depois a ordem liberal, houve, quer dizer, não sei se alguns preferem chamar de neoliberalismo, ou simplesmente era das reformas liberalizantes que começou com o Collor em 1990 e dura até hoje. Teve apenas uma breve interrupção aí na era Manteiga, que foi o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma. E talvez estejamos vendo agora um segundo momento de ruptura com essa ordem liberal, que não sei se vai ou não vai acontecer, mas não vem ao caso nesse vídeo, não é o principal. Não é o principal objeto de discussão, mas o que eu quero mencionar é o seguinte:
durante a era liberalizante, o Brasil voltou a ter um crescimento do PIB muito baixo. Aí surgem essas questões. Bom, como esse povo aí que eu mencionei, esse tipo de gente aí explica o fato assim: quando o Brasil faz as políticas econômicas erradas, tem um crescimento do PIB elevado, e quando o Brasil faz as políticas econômicas que eles consideram certas, a economia brasileira patina. Como eles explicariam isso? E até por isso eu vou usar esse vídeo para mostrar assim, as falhas dos argumentos utilizados por esses elementos aí. Bom, uma tentativa foi de questionar os próprios dados de crescimento do PIB. Um badalado economista liberal brasileiro, até meio que recebe uns elogios na rede social, dizendo até que ele nem é de direita, seria muito intolerante quem acha que ele é de direita, tá? O cara esse celebrado economista liberal, ele mostrou outras estimativas de crescimento do PIB que mostrariam que o crescimento do PIB durante a República Velha não teria sido tão baixo assim e que o crescimento do PIB durante o governo Getúlio Vargas não teria sido tão alto assim. Aí eu falo o seguinte: bom, não confio. Melhor não dar preferência para confiar em dados que pouquíssimas pessoas defendem e que dados que dariam mais aval à agenda política defendida por essas poucas pessoas, e é melhor ter mais confiança nos dados que mais pesquisadores aceitam. Bom, isso é uma tentativa de questionar os dados em si. Aí outras tentativas que existem é dizer assim: sim, realmente houve o crescimento do PIB elevado no período em que eram realizadas políticas econômicas que essas pessoas aí não gostavam, mas que o crescimento teria ocorrido apesar dessas políticas e não por causa dessas políticas. Eles diriam que foi só uma correlação, mas não houve causalidade, foi apenas sorte dos desenvolvimentistas ter ocorrido o período de crescimento elevado justamente no período em que as políticas desenvolvimentistas eram implementadas. Houve até um antigo presidente do Banco Central do Brasil que disse que os 50 anos de desenvolvimentismo foi um período de 50 anos de burrice. Bom, mas alguns dos argumentos que eles dizem é o seguinte: eles falam que ocorreu um crescimento elevado nesse período do PIB, nesse período, como uma decorrência da elevada urbanização que ocorreu nesse período. Só que eu poderia responder o seguinte: bom, a urbanização pode ter sido a consequência e não a causa desse crescimento, porque a era do desenvolvimentismo trouxe a industrialização, aí a urbanização é uma decorrência óbvia da industrialização. E lembrando que esse período, além de ter havido um crescimento muito alto, houve uma transformação qualitativa da economia brasileira, que até 1930 o Brasil era predominantemente um país exportador de café e tinha apenas indústrias leves como de tecido, de empacotamento de alimentos, de engarrafamento de bebidas. E aí
No final da década de 1970, o Brasil já tinha quase todos os setores da segunda revolução industrial. Bom, mas aí falhou para começar a terceira revolução industrial, mas aí pode ser tema de outro vídeo. Bom, aí continuando aí nos argumentos que eu considero equivocados, que os liberais utilizam. O outro que eles falam assim, bom, eles falam, tudo bem, o Brasil teve um crescimento enorme entre 1930 e 1980, mas o mundo inteiro teve um crescimento enorme naquele período. Aí eu respondo, sim, é verdade, o mundo inteiro foi um período de grande crescimento no mundo inteiro, mas mas como eu disse, no Brasil teve no Brasil foi até maior do que na grande maioria dos outros países. E também lembrar que assim, realmente em 1930, entre 1930 e 1980, o mundo inteiro teve alto crescimento do PIB, mas também quase o mundo inteiro estavam praticando políticas que não eram aquelas defendidas pelos liberais. Por exemplo, entre os países que tiveram um crescimento enorme, que eu já mencionei, a Romênia, que logo depois da Segunda Guerra Mundial se tornou comunista, ou então o Japão, que praticou uma forma bastante desenvolvimentista de capitalismo. E também, assim, a União Soviética teve um crescimento do PIB per capita menor que o do Brasil no período entre 1930 e 1980, mas ainda assim a União Soviética, que foi uma economia centralmente planificada, teve um crescimento enorme entre 1930 e 1980 também. Aí um exemplo também de país capitalista que teve forte crescimento entre 1930 e 1980 foi a França, mas também a França nos chamados dos 30 anos gloriosos de enorme crescimento entre 1945 e 1975, tinha um capitalismo que de laissez-faire não tinha nada. E e aí, outro argumento utilizado também é que eles falam que foi uma sorte o Brasil ter tido crescimento enorme do PIB em 1930 e 1980, que não foi por causa das políticas implementadas, foi porque aconteceu esse crescimento, porque foi justamente nesse período que o Brasil estava desfrutando do bônus demográfico. E o bônus demográfico é o seguinte: é o momento em que há um maior percentual da população em idade para ser ativa, economicamente ativa, sobre a população total. Isso ocorre porque esse bônus demográfico ocorre no período em que a população muito jovem já começa a diminuir, porque as pessoas passam a ter menos filhos, mas ainda não, a população idosa tá crescendo, mas ainda não está crescendo tanto. Aí é nesse momento que ocorre a maior relação população entre 15 e 60 anos sobre população total. Porque assim, antes da transição demográfica, a população entre 0 e 15 anos é muito grande e depois a população acima de 60 é muito grande. Aí nesse período de transição que seria o do bônus demográfico. Só que o problema desse argumento é o seguinte: o bônus demográfico não terminou em 1980. Na verdade, o bônus demográfico foi até os anos 2000. Até os anos 2000 já estava mesmo diminuindo a população jovem, não tinha o percentual de idosos da população não era muito grande.
E não dá para dizer ainda que o bônus demográfico terminou completamente atualmente. O bônus demográfico, quer dizer, realmente agora está em declínio, porque realmente o censo mais recente, que teve os dados divulgados na semana passada, realmente mostrou um aumento da população acima de 60 anos sobre a população total, mas ainda assim o Brasil não tem um percentual de idosos na população tão grande igual os países ricos têm, mas já tem um percentual bem baixo de jovens, ou seja, assim, em resumo do argumento, falando em menos palavras, aqueles que não gostam das políticas desenvolvimentistas dizem que houve um crescimento do PIB muito grande no Brasil entre 1930 e 1980, não por causa dessas políticas, mas sim por causa do bônus demográfico. Aí eu disse aqui, não, isso pode até ter explicado um pouquinho do crescimento e tal, mas o fato é que o bônus demográfico não terminou em 1980. O bônus demográfico se estendeu bem mais que isso e mesmo assim a economia brasileira começou a patinar depois desse período. Aí, outro argumento usado que é até um pouco mais pertinente, que é o seguinte: é muito mais fácil um país que tem um PIB per capita muito baixo crescer do que um país que já tem um PIB per capita médio crescer. É muito mais fácil assim país passar do patamar de renda baixa para renda média do que subir da renda média para renda alta. Aí por isso fala-se muito até na armadilha da renda média, que tanto os países da América Latina quanto a África do Sul estariam presas nisso aí, porque é o seguinte, quando o país é muito pobre, a renda é muito baixa, muitas pessoas trabalham no setor de subsistência. Aí, e o setor de subsistência tem produtividade mais baixa do que o setor capitalista. Aí basta haver transição de pessoas do setor de subsistência para o setor capitalista para haver o crescimento do PIB. Mas agora, quando chega o período em que essa transição já aconteceu e que todo mundo que estava no setor de subsistência já foi para o setor capitalista, a única forma de crescer o PIB é crescer a produtividade do setor capitalista. Aí isso já não é tão simples assim. Realmente, este argumento é pertinente e mostra realmente que o Brasil, independentemente de qualquer política que o Brasil faça, o Brasil não pode mais reproduzir o crescimento que teve entre 1930 e 1980. É muito difícil pensar assim, o Brasil nos próximos anos crescer continuamente o PIB per capita em 3% ao ano, mas é claro que assim, a gente não tem que se contentar e achar normal em crescer sempre menos de 1% ao ano. Poderia pensar na probabilidade de crescer talvez 2% ao ano, ou seja, sim, esse argumento tem um pouco de pertinência, realmente o Brasil não pode mais reproduzir o crescimento que tinha naquele tempo atualmente, mas não explica uma coisa, se eles dizem que é tão fácil um país de renda muito baixa crescer do que um país de renda média crescer, então, por que não houve todo esse crescimento todo antes da era desenvolvimentista, que foi uma era liberal, tanto no Império quanto na República Velha? Que assim, ok, esse argumento é pertinente para explicar por que o PIB brasileiro crescia mais na era desenvolvimentista de 1930 a 1980 do que na era neoliberal de 1990 até os dias atuais. Ok, isso até fornece uma explicação mais até razoável, mas por que antes disso, que o Brasil era liberal, antes disso não houve aquele crescimento? Bom, é assim, é o seguinte, eu não estou dizendo que o período entre 1930 e 1980 foi maravilhoso,
houve muitos problemas. Junto com esse crescimento enorme do PIB, veio um crescimento da desigualdade da distribuição de renda e riqueza também. Ou seja, o Brasil sempre foi desigual. Em 1930 já tinha desigualdade elevada, mas ficou maior ainda. E, embora o Brasil tenha tido um sucesso no crescimento do PIB e na construção de um parque industrial da segunda revolução industrial, teve um desempenho muito ruim em educação. E em 1980, que foi o final desse período desenvolvimentista, ainda 20% da população adulta brasileira era analfabeta e a média de anos de estudo dos brasileiros era apenas 3 anos. O crescimento da média de anos de estudo do Brasil aconteceu até depois disso, até cresceu com mais velocidade depois disso do que antes disso. E também um fato que é inconveniente, mas precisa ser lembrado, durante esses 50 anos de elevado crescimento na era desenvolvimentista, 30 desses 50 anos ocorreram sob ditadura. Não quer dizer assim que ditadura é sempre compatível com desenvolvimentismo e que a democracia representativa é compatível com políticas econômicas liberais. Porque tanto assim os países ricos, que são as democracias liberais mais estáveis, têm um grande estado de bem-estar social e realizam até mesmo algumas políticas desenvolvimentistas. E, e na América do Sul, diferentemente do que aconteceu no Brasil, as ditaduras militar do Chile e da Argentina foram implementadas justamente para levar adiante uma agenda liberalizante na economia, que uma agenda que dificilmente teria viabilidade política em um período de democracia. E eu também não estou dizendo que o Brasil tenha que repetir exatamente como foram feitas essas políticas de 1930 a 1980, até porque o mundo é outro. E não estou nem. E assim, mesmo eu não sendo nem um pouco liberal, não estou nem dizendo que é impossível ser liberal. É perfeitamente ser liberal e dizer assim, ó, até as políticas aí desenvolvimentistas fizeram sentido aí na época que foram implementadas, mas agora, depois que. Agora, mas depois que já foi feita a industrialização, podemos, a partir daí, se fazer políticas diferentes. Assim, eu mesmo não defendendo o liberalismo, eu defendo um desenvolvimentismo um pouco diferente daquele que foi praticado entre 1930 e 1980. Eu acho importante lembrar que entre 1930 e 1980 o Brasil praticou as políticas chamadas de erradas, e mesmo assim houve crescimento elevado, para dizer assim, para combater aqueles que demonizam qualquer papel ativo do setor público para melhorar a estrutura produtiva de um país, e para mostrar que essas pessoas que ficam falando que as tais políticas econômicas são erradas não devem ser vistas como oráculos em economia, até porque eles já fizeram é, até mesmo muita previsão errada. E assim,
como eu disse, mesmo não defendendo que o Brasil continue fazendo o que fez entre 1930 e 1980, precisa encontrar muito pelo em ovo para tentar negar qualquer causalidade entre as políticas implementadas naquele período e os resultados e falar que foi tudo coincidência. Então é o seguinte, eu espero ter feito um bom esclarecimento sobre esse período e sobre as críticas que são feitas a esse período e como estão errados os que dizem que foi só coincidência ou que no mesmo período que houve a era desenvolvimentista houve o crescimento. E assim, concluo dizendo assim, a direita liberal que existe no Brasil é tão triste, encontra-se numa situação tão triste, que até nós que não somos de direita, temos, temos até uma tarefa nem um pouco agradável de lembrar do legado positivo de governos que muitos deles foram de direita.